Eu sei que vocês estão aqui pela verdinha, mas sabia que Amsterdã tem muito mais para ver do que somente a erva? Então bora lá que no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa cidade maravilhosa. Amsterdã começou na barragem de um rio que se chama Amstel. E barragem, alguma coisa do tipo, se chama Dam na língua deles aqui. Então por isso que é Amsterdã. Aí eles juntaram, com o passar dos anos virou Amsterdã. E começou basicamente como uma vila de pescadores. E com o passar dos anos, a Holanda em si foi descobrindo a navegação. E lá para o século XVI, XVII, eles começaram a se tornar uma grande potência. E de fato, Amsterdã começou com uma simples vila de pescador. O nome da sua cidade é homenagem ao seu rio Amstel, e combinado com a palavra Dam, que significa represa. Por isso, Amsterdã. A economia da região estourou com o comércio global da famosa Companhia das Índias Orientais, transformando a vila na metrópole que conhecemos hoje. Mas o mais impressionante é que Amsterdã fica abaixo do nível do mar e depende de estruturas de engenharia gigantescas para proteger a cidade da força da água. E a minha namorada disse uma coisa que realmente parece que essa cidade foi feita no The Sims, sabe? É tudo muito certinho, é muito perfeitinho as casas aqui, a arquitetura é muito bonita, você não vê lixo na rua. Cara, é surreal. As minhas primeiras impressões estão sendo muito boas sobre essa cidade. E foi durante o século XVII e XVIII que a Holanda se tornou essa potência mundial. Ela criou a Companhia Oriental das Índias, que ia lá pro outro lado do mundo, buscava especiarias, seda e outras coisas valiosas para a época e trazia para a Europa. Foi com esse comércio que ela se tornou essa potência mundial. Começou a construir seus canais e essas casas com arquitetura que todo mundo conhece. Ela tá pesquisando para que serve esses ganchos ali em cima. Quei ganci servono e servivano per traslocare e portare immobili dentro casa. Ma la storia dietro questa soluzione ingegneristica è affascinante, si lega a doppio filo con la storia fiscale e geografica della città. Ecco i tre motivi principali per cui Amsterdam è fatta così. E outro fato engraçado aqui de Amsterdã é que tem mais bicicleta do que habitante. Segundo o ChatGPT aqui tem quase 1 milhão de bicicletas na cidade. Em Amsterdã tem 800 mil pessoas, então isso é um fato muito engraçado. E outra coisa legal é que, diferente de onde eu moro, que já é muito seguro, eu moro em Dublin, na Irlanda, aqui as bicicletas ficam simplesmente soltas na rua. A pessoa que colocou a bicicleta lá no fundo, acho que ela não vai lá atrás da bicicleta dela, acho que ela pega uma bicicletazinha aleatória e a outra pessoa também pega aleatória e assim vai. Todo lugar que você vai tem bicicleta, todo mundo se locomove por bicicleta. Tem carro, só que a cultura deles é se locomover de bicicleta. Olha, o rapaz chegou, ele simplesmente deixou a bicicleta dele aqui, ó, e foi embora. Isso é muito legal. O cara simplesmente, deixou a bicicleta dele, parou na rua e foi embora. Aqui é muito seguro, é bizarro. Olha o cara pegando a bicicleta dele, que ele tinha parado aqui. Ele simplesmente pegou agora e foi. E durante a Segunda Guerra Mundial, assim como qualquer país europeu, a Holanda sofreu bastante. E a gente vai agora na casa da Anne Frank, que foi uma menina judia e que tem uma história bem pesada, vamos dizer assim, sobre a Segunda Guerra Mundial. Foi nessa casa aqui atrás que a Anne Frank e seus familiares ficaram escondidos entre os anos 1942 até 1944, mais ou menos, que foi quando ela foi denunciada e foi mandada para um campo de concentração. E nesse museu aqui atrás, você consegue ver o diário da Anne Frank, onde ela escreveu seus sentimentos durante os anos que ela ficou no esconderijo, que também é nesse museu. E depois da Segunda Guerra Mundial, o seu pai, que foi o único sobrevivente, resolveu publicar esse diário e virou um livro que é muito famoso em todo o mundo.
A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam acabam se matando entre si, por decisões de velhos que se odeiam e que muitas vezes nunca pisou no campo de batalha. Anne Frank era uma adolescente comum, com o sonho de ser escritora, mas sua vida foi interrompida por causa de uma guerra que apagou milhões de histórias. Ainda assim, sua voz sobreviveu no tempo e continua ecoando pelo mundo. E a título de curiosidade, o ingresso aqui para o museu custa R$16,50. E por incrível que pareça, esse museu fica aberto até 10 horas da noite. É muito bom. Bem próximo ao museu da Anne Frank também tem o museu do Van Gogh. É mais ou menos 30 minutos caminhando. E a gente vai lá agora porque a minha namorada ama Van Gogh. Não é verdade? Bora lá. Mas antes de ir no museu, a gente vai ver um souvenir para minha família. Porque amanhã estamos indo para o Brasil. Esse aqui é para Henrica. Qual que é a pessoa foi? Tipo assim, ó. Que é bem legal. Esse aqui é o presente para Ana, que é para minha casa. Por aqui tem muitos canais. Também o barco é um meio de transporte deles. E alguns é só tipo um jardim, igual esse daqui. Que engraçado. Jardim para as pessoas virem, ficar sentadas. Basicamente é isso. Mas você consegue também fazer muitos passeios de barcos aqui. Bem legal. Aí aqui tem tanta bicicleta que tem estacionamento para bicicleta. Meu, é estacionamento soterrâneo, embaixo da terra para bicicleta. Cara, que coisa engraçada, velho. Tipo, igual estacionamento para carro, mas tem estacionamento para bicicleta e tem 1.408 vagas ali. Isso é muito engraçado, só Amsterdã mesmo. Estamos chegando aqui, eu vou mostrar o Museu da Vero, porque eu tô falando italiano. A influência dela ali. É um museu muito, muito, muito lindo de verdade e que vale muito a pena conferir. É a minha segunda vez aqui em Amsterdã e eu ainda não consegui vir nesse museu. E hoje já é 9h26, então a gente não vai conseguir ir no museu também. Mas isso é um outro ponto que vocês podem explorar aqui na cidade de Amsterdã. Se vocês não quiserem usar certas substâncias, vocês sabem qual que é. E a gente está aqui no Museu do Van Gogh agora. E o mais engraçado é que ele só vendeu uma pintura durante a sua vida. Ele ficou famoso após a sua morte. E nesse museu você pode encontrar mais de 200 pinturas, desenhos e tudo por trás da mente desse gênio. Vincent van Gogh foi um artista que enxergava o mundo diferente, transformando dor e sensibilidade em cores. Muitos diziam que ele tinha problemas mentais e que vivia entre a genialidade e o caos da própria mente. Em vida, foi pouco reconhecido e vendeu quase nada, mas só depois da sua morte, suas obras ganharam o mundo e hoje ele é considerado um dos maiores artistas da história. Bom, e já são quase 10 horas da noite, e agora eu vou mostrar pra vocês a outra face de Amsterdã. Bora lá! A gente primeiro vai no Red Light District, que é o quarteirão da prostituição. Pra quem não sabe, aqui em Amsterdã, na Holanda em si, é um país muito, muito, muito aberto e a prostituição é legalizada. E não sei se eu vou conseguir filmar, só que as mulheres ficam expostas, literalmente expostas nas vitrines. É muito doido. E se você quiser fazer coisinhas, você vai lá, paga e entra na cabine, faz o que tem que fazer, faz o seu serviço, paga ela e vai embora. É simples assim. É como se você tivesse, sei lá, indo no mercado, escolhendo um produto e comprando e pagando. É muito doido isso pra mim. É muito doido.
Ó, agora a gente chegou no quarteirão vermelho aqui. E eu vou tentar filmar alguma coisa. Não sei se pode filmar, mas bora lá. Olha, onde tem essas luzes vermelhas é onde rola as coisinhas. E é muito doido, porque a gente tá aqui praticamente no meio da cidade. E tem, tipo, apartamentos em cima. E embaixo é onde a festa acontece. Aqui é onde a gente passa, tem cheiro de maconha, na verdade. Sì, parece Dublino. Mas sério, o cheiro aqui é muito forte. Muito forte. Eu não tô conseguindo filmar muito porque todo lugar é proibido, porque tem as garotas que trabalham aqui na rua. Então não dá pra filmar. Sono nella loja, Sim. não é na rua. Mas tá muito engraçado aqui. E aqui atrás tem o The Bulldog, um dos primeiros coffee shops aqui de Amsterdã. E é muito legal que até hoje ele é um dos mais famosos, porque foi um dos pioneiros. Nos anos 1975, quando a Holanda começou a liberar o consumo de cannabis, esse foi um dos primeiros coffee shops e até hoje é um dos mais visitados aqui da Holanda. The Bulldog é muito mais do que um coffee shop. Foi fundado em 1975 e ele é considerado um dos primeiros estabelecimentos em Amsterdã e acabou se tornando o símbolo da cultura canábica holandesa. Mas a questão entre Amsterdã e cannabis costuma ser muito mal interpretada. Muita gente acha que a maconha é totalmente liberada, mas não é bem assim. O país adotou desde 1970 uma política de tolerância para pequenas quantidades, podendo ser vendidas e consumidas nos coffee shops licenciados, enquanto drogas consideradas mais perigosas continuam sendo combatidas com rigor. A ideia por trás disso era separar os mercados. Em vez de colocar usuários ocasionais em contatos com traficantes de drogas mais pesadas, o governo optou por regular e fiscalizar parte desse consumo, tratando o tema também como uma questão de saúde pública. Com o tempo, Amsterdã acabou se tornando a capital mundial da cultura canábica. Milhões de turistas visitam a cidade todos os anos em busca dessa experiência. Eu já estou aqui na acomodação e eu queria fazer uma reflexão sobre isso. A cannabis tem muito preconceito, é muito discriminada, mas ela foi usada durante séculos e é muito importante para a humanidade. Por exemplo, nas grandes navegações que eu falei aqui no vídeo, era muito utilizado porque é um material extremamente resistente para fazer velas e as cordas. E hoje em dia está sendo estudado e utilizado em algumas construções civis, porque durante o crescimento da planta, ela absorve o CO2, como qualquer outra planta. E ao invés de utilizarem lã de alguma coisa no meio da construção, porque eu não entendo muito, eles estão usando lã de cânhamo. É uma solução muito boa e sustentável para a humanidade. Além disso, na medicina, ela vem sendo estudada para diversas coisas e já vem sendo usada como para epilepsia, por exemplo, para dores crônicas, para tratamento de quimioterapia, para insônia e para outras tantas coisas que vem sendo utilizada. Por outro lado, por ser uma droga psicoativa que mexe com o seu cérebro, tem seus contras, assim como qualquer outra droga, como cigarro, álcool e até açúcar. Ela causa dependência para pessoas que têm predisposição a esquizofrenia, tem que ser evitado no máximo. E claro que para gestantes e adolescentes também tem que ser evitado, porque, por exemplo, adolescentes não têm o cérebro totalmente formado ainda. A cannabis pode afetar negativamente na formação do cérebro. Alguns países que regularam já arrecadam impostos, combate o crime, porque muitas pessoas vão buscar somente cannabis e acabam indo para lugares perigosos. E esses países que regularam já arrecadam impostos com isso, têm o controle melhor de danos, porque é regulamentado pelo governo, e deixa de ser tratado apenas como um caso de segurança, mas sim como um caso de saúde pública. E a discussão sobre a legalização tem que acontecer, porque será que o melhor caminho é proibir de verdade? E quando pensarmos nisso, vale lembrar que drogas legalizadas como álcool e tabaco matam muito mais pessoas. O álcool está relacionado a quase 3 milhões de mortes no ano e o tabaco a 8 milhões. Então, assim, é um número muito mais elevado do que mortes relacionadas a cannabis. Pega um exemplo, o nosso país vizinho, Uruguai, que é totalmente legalizado. Foi um dos primeiros países do mundo a legalizar totalmente a maconha. E desde a sua legalização em 2013, vem arrecadando milhões e milhões de impostos. E também tem a questão da saúde pública, porque como eles regulamentam, eles têm controle do que eles estão produzindo. E claro, não acabou 100% com o tráfico, mas reduziu muito. E se um dia o Brasil decidir seguir o mesmo caminho, a gente não pode simplesmente copiar a Holanda e o Uruguai, porque a Holanda e o Uruguai são países pequenos em relação ao Brasil. O Brasil é um país continental e
tem que ser discutido muito bem essas questões. Mas a gente não pode deixar de ignorar que o Brasil seria um dos países principais para a produção de cannabis, seja medicinal ou recreativa, porque tudo que você planta no país cresce. Então por que não começar uma nova indústria e explorar isso, arrecadando impostos, gerando emprego? Por que não? Mas claro que a resposta não é simples, nada é preto e branco, tem muitas questões para ser resolvida, mas o melhor caminho é ser discutido, tentar achar uma forma que seja benéfico para o Estado e para a população também. Até porque, sendo legal ou não, muitas pessoas vão buscar em outras partes. Por que não o governo não fazer isso de uma forma mais segura e também arrecadar impostos e gerar empregos? Por que não? Mas deixa o seu comentário aí, eu quero saber sua opinião. O que você acha sobre isso? O Brasil deveria legalizar ou não? Muito obrigado se você assistiu o vídeo até agora. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, fui!